a todas, boa noite, amigo, boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco sempre. Vamos então agora falar do nosso assuntinho, e nós estamos sabendo já está vindo, né? Mudança substancial no nosso planeta, tá? Então eu vou fazer um pequeno review aqui de algumas coisas antes, tá bom? Então, essa nova era, óbvio, que vão trazer muitas notificações nas quais o que acontece? Muitos terão que mudar de patamar evolutivo no modo de pensar, se quiserem entrar no nosso planeta. Nós sabemos que isso já está acontecendo, né? Vamos ver de que jeito, já, tá? Então, do que nós estamos falando? Olha só. Nós temos o Antigo Testamento, que começa lá em Moisés, mais ou menos 1400 anos antes de Cristo. Tivemos podia ter colocado aqui os profetas, né? Foram 16 ao todo, que estão listados, 16 ao todo. Começaram lá com 600, 700 anos antes de Cristo. Depois veio Jesus. Depois, 1857 anos depois, nós vamos dizer, Kardec, vamos dizer, né? 1800 anos depois, né? Então, nós temos todo um conhecimento anterior para nos basear. Não estamos precisando nada de novo nessa situação. Estamos precisando agora só nos inteirar, aumentar o nosso conhecimento, a nossa educação e, consequentemente, o que? Nós estamos precisando o que? Praticar nossos ensinamentos. Se nós só estudamos e não praticarmos, não está sendo que nem esponja, né? Esponja só que tem líquido, né? Tá? Então, exatamente isso. Então, olha, a história começa aqui, ó. Lá na cidade de Ur, que hoje é Iraque, o Abraão saiu de lá de trás para aquela região, veio passando tudo isso para cá, para chegar aqui até o Egito. Foi aqui que ele, mais ou menos, isso aconteceu 1700 anos de Cristo. 440 anos depois, mais ou menos, Moisés saiu com o pessoal que veio nessa região aqui, que hoje onde é o Israel, tá? Teve um outro caminho aí e tal, mas isso para nós não interessa. Então, olha só há quanto tempo isso já está sedimentado no nosso planeta, tá? Então, vamos ver uma coisinha em primeiro lugar. O que quer dizer profeta? O que quer dizer profeta? Vamos ver. Eu trouxe aqui algumas coisas. Nesse dicionário aqui, o novo dicionário bíblico do Champlin, né? Ele vai, se você só na palavra profeta, o que ele vai dizer? O profeta é um anunciador. Ele vai anunciar alguma coisa, lógico, mas de novo, óbvio, né? Se não for novo, não tem não, né? Ele é um declarador. Ele está falando em nome de alguém. E por extensão, aquele que anuncia as mensagens de Deus. Sim, o profeta é aquele que vem trazia novas revelações. Algo de novo. Tá? Frequentemente recebidas por alguma revelação ou discernimento intuitivo. Então, vamos ver já que esse discernimento intuitivo. Já. Tá? Revelação também. Então, é possível que essa palavra também fosse utilizada para designar missão profética. Porque o profeta não falou só um dia, ele fez tudo uma vida, 50 anos, 60 anos, 70 anos, 40 anos, dentro do seu messianato, vamos assim dizer, tá bom? É um título comumente aplicado aos profetas que eram homens de Deus, eles traziam revelação que segundo eles vinha de Deus diretamente do profeta. Nós não sabemos que não foi bem assim. Espíritos de escola estavam lá trazendo as revelações para os profetas, né? Tá? Então não é bem assim, igual vem direto de Deus. Nós aceitamos isso, assim, nós respeitamos coisas diferentes, mas Deus não precisa estar presente como profeta para trazer sua palavra, né? Então eles são libertadores do que? Das nossas imperfeições morais, né? Com a seus ensinamentos, e intérpretes da mensagem divina. O ofício profeta envolver exortação, quer dizer, chamar as pessoas, conversar, falar, divulgar, né? Ensino, está ensinando, uma coisa de novo. Pastoreio, tomar conta de algum grupo, participar de algum grupo durante pelo menos um tempo, né? E liderança espiritual em geral. Então, está bem explicado isso aqui, né? Aí, como
os profetas, nessa Bíblia de Jerusalém aqui, ó, tá? Bíblia de Jerusalém, tá? E tem introdução aos profetas. Ele fala o seguinte, ó, o ofício profeta, vou falar aqui agora. Ele fala uma coisa muito importante, que os profetas previam o castigo com punição das faltas. Porque naquela época, é óbvio que o linguajar era outro. As pessoas precisavam tomar uma, entre aspas, sacudir espiritualmente para acordar. Então o linguajar era outro. Não que ainda era visto como um ser coletivo, Deus. Tá? Então como punição das faltas que ele traga, e a salvação como recompensa que pede. Então, é assim, se eu for mal, eu vou ser punido com o meu pecado individualmente. Se eu não cometo um pecado num grupo, é o grupo que vai ter que responder por isso. Em compensação, se eu fizer o bem, o que vai acontecer? Todos nós, ou eu ou o grupo, será beneficiado. Tá? Depois veio Jesus, que Jesus falou: haverá choros e ranger de dentes. Ou seja, temos que prestar conta da nossa consciência. Por outro lado, Jesus falou assim: sereis recompensados a 100 por um. Para cada um que fizer de bom, vocês vão receber 100 de recompensa. Tá? Então, aí fala o seguinte, ó, e até mesmo a consciência do profeta, permanecendo envolto em mistério, até que no futuro a explicite realizando-a. Nossa, quer dizer isso? Vamos ver já? Qual era de que os profetas profetizavam, vamos dizer, né? Aqui, ó. Nós vamos assim, algumas vezes, quando o profeta fala, é o Deus que está falando, está escrito lá na Bíblia de Jerusalém. Mas sabemos que são os Espíritos que estão inspirando o profeta. Em outras, é o profeta que fala em nome de Deus. Por quê? Ninguém que não tem uma evolução espiritual grandiosa vai ser profeta. Não tem capacidade para isso. Então, uma vez ele está recebendo a psicofonia, mensagem bíblica via psicofonia, tá? Outras vezes é conhecimento dele dessas vidas passadas. E outra coisa, ele também pode falar o quê? Suas vivências da encarnação, Deus que ele lembra. Então, quando ele fala assim, quando ele falou aqui assim, ó, aqui, ó, até que o futuro explicite a realização. Quando a mensagem psicofônica, ele não tem conhecimento, ele não conhecia aquela revelação. É isso que está escrevendo aqui. Tá bom? Então, o que mais? Ó, no capítulo 15, está falando o seguinte, ó, capítulo 17 da Gênesis, tem na primeira personagem da inteligência ainda rudes. Então, uma linguagem bem explícito mesmo. Eram necessárias pinturas vigorosas, depois pinturas que ele fala, ele colocavam quadros, para dar exemplo, porque o povo era muito inculto, tá? Incapaz de compreender as abstrações metafísicas, o lado espiritual da vida. O povo não tinha capacidade para isso em geral. O que mais? Para chegar à iluminação, ao espírito, vamos dizer, era necessário falar nos olhos como sinais, ajuda de sinais materiais. Então, tem que dar um exemplo. Jesus usava muito o quê? As parábolas, videira, jogo da videira. E os ouvidos mediante o vigor da linguagem. Então, o profeta tinha grande influência e ele fazia isso. Agora a pergunta é: quando começarão a ocorrer os sinais do tempo? Quando começarão? Vamos ver. Certo? Já falamos aqui, já até entreguei, já falei que já começamos, né? Porque na verdade, eu li um livro, eu não lembro o nome do livro, Joana de Ângeles. Esse livro teve a primeira edição em 2013. Ela fala explicitamente que o processo de mudança para a parede de regeneração já começou, isso em 2013. E tem ocorrência da doutrina que fala a mesma coisa também. Naquela época já estava começando. O que acontece? Funciona assim, ó, gente. Ó. Vamos supor assim. Vou até dar uma paradinha aqui para a gente explicar. Vamos supor o seguinte, que o ser mais evoluído na face da Terra está aqui em cima. E o menos evoluído na escala espírita está aqui embaixo. Então o mais evoluído está aqui e o menos evoluído está aqui embaixo. Pergunto para vocês, isso aqui é parado no tempo, no espaço? Não é. O universo não está em franca expansão, franco desenvolvimento, tá? Então isso aqui vai andando assim com o tempo, ó. Vai andando. Vai subir, no mesmo tempo que ele vai para cá, ele vai para cá também. Então faz como se fosse um 45 graus assim. Conclusão, esses que estão aqui embaixo não podem atrasar os outros que são a grande maioria. Então, esses aqui tiveram várias chances.
Você fez a maldade nas 4 encarnações. Essa aqui é a tua última chance. Se você continuar praticando mal, você não vai mais encarnar no planeta Terra. Todos esses que foram sendo levados, por questão de justiça, foram avisados várias vezes. E foram avisados o quê? A última vez, ó, essa é a tua última encarnação. Você já foi avisado, você está relacionando mal. Então é exatamente isso. Não pode esse pouquinho aqui parar esse pouquinho aqui. Desculpa a expressão, mas é isso aí, tá? Tá bom? Então é isso aí então. Quando ocorreram? Já todos já sabem o que está ocorrendo, né? Vamos lá. No sermão profético, pronunciado muitas vezes, Jesus não sei o quê. Aos discípulos, sinais extraordinários. Então por isso que é chamado de missão sermão profético. Tá? Ele diz aqui, sinais extraordinários. Ele fala o seguinte, ó, assunto, qual que é o assunto futuro, certo? Do planeta. Então, ele fala assim, ó, discípulos, não se enganem, haverá choro e ranger de dentes, haverá sinais, ninguém poderá deixar de perceber isso, mas havia um tempo para pregar o Evangelho. Bom, esse tempo já foi, e naquela época, mas o Evangelho continua até hoje, porque até hoje nós precisamos dele. Então, é exatamente isso que está acontecendo agora. Mais do que nunca se precisa do Evangelho. O que mais? Então, ó, no discurso escatológico. O que é o discurso escatológico? Que fala do sinal dos tempos. Tá? Ou seja, Deus não vai destruir o planeta Terra. Mas acontece, sinal do tempo para alguns que conseguem esse planeta, vão para um outro, que é similar ao planeta Terra, mas se encarnarão lá aonde? Num planeta que vai estar, por exemplo, no mesmo período que estava a Terra 2.000 anos antes de Cristo, 4.000 anos atrás. Tudo por fazer. Eles vão ter que recomeçar tudo de novo lá. Então assim, ó, às vezes eu ouvi falar sobre guerras e rumores de guerras. Já estamos sabendo isso há muito tempo, né? Cuidado para não vos alarmardes. Se quiser alarmardes aqui, ó, Jesus tranquiliza. Não precisa chorar, gritar. Tenha calma e tranquilidade, porque o plano está todo também. É preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. É o que ele fala, mas ainda não é o fim. Não é o fim. Jamais. Fim, entre aspas, é para aqueles que não vão estar mais aqui, vão para outro planeta, e enquanto não cumprir o que tem que fazer lá, não vão poder voltar para cá, por certeza absoluta, né? Tá? O que mais? Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso é o princípio da dores. Então, na verdade, nós já estamos com esse princípio de dores faz tempo já, né? Bom, o que mais? O que mais? Então aí, surgirão falsos profetas, óbvio. Aqueles caras pessoal que aproveita da realidade para tomar o dinheiro, certo? E pelo crescimento da iniquidade, o amor tem muito esfriado. O que é iniquidade? Iniquidade é tudo aquilo que eu pratico que não tem nada a ver com a evolução espiritual. Fumar, beber, jogatina de madrugada, por exemplo. Falar palavrão, botar piada na negócio suja, tudo isso não tem nada a ver com então. Iniquidade. E como chama o cidadão que faz isso? Chama-se ímpio. Ímpio é quem pratica a iniquidade. Iniquidade é aquilo que não me leva a nada, ao contrário, está me levando até a dívidas maiores morais, tá? O que mais? Por que muito esfriará? Ao virar. Aumento do materialismo e falta de amor às festas. As pessoas não podem ver a perda de fé. Não fico mais em nada. Já fiz isso, aquilo, outro, não resolveu nada, acabou. Esquece. A pessoa vira materialista. Perdão. E alguém é materialista, certo? O que mais? Aí, o que? Pessoas agarram o sofrimento, sem preocupar-se com a causa. Às vezes é esse problema, as pessoas têm depressão, suicídio. Isso não está preocupado ou não está querendo resolver a causa. E não sabe que existe um lado religioso, mas ela acha que não tem nada a ver com aquilo, tá? Sabedoria. Sabedoria, conseguir identificar
identificar o início, a origem das coisas. Quando eu não posso resolver um problema, eu vou procurar ajuda. Eu vou no psiquiatra, eu vou no psicólogo, eu vou no psicoterapeuta, eu vou num templo religioso, vou buscar apoio. Não posso ficar parado. É exatamente. A pessoa começa a melhorar cada vez mais e aí, se não souber reagir, vai ser complicado. Bom, qual que é a causa? Atraso moral e falta de saber das leis de Deus. Está à nossa disposição? Tudo aquele cabelado de coisas está à nossa disposição. Bom, aí o Kardec falou o seguinte: o universo está submetido à lei do progresso, com certeza absoluta. Fisicamente haverá transformação dos elementos da natureza e da inteligência. Quer dizer isso? Um pedacinho de grama está em evolução. E todo o universo está. Uma folhinha de uma pedra de rosa está em evolução. Tudo no universo está em evolução. E que é inteligência? Nós vamos começar a mudar de patamar de inteligência. Essa nova geração que está aí, por exemplo, as crianças super inteligentes já estão dando mostras disso aí também, né? Vai ver o quê? Abrandamento dos maus costumes. Grito, berro, xingamento, palavrão. E outra, por quê? Porque vai melhorar o senso moral. É isso para você. Melhorando o senso moral, melhorar tudo, né? O que mais? Aí vem esse elemento aqui, escatologia. O que é escatologia? É termo moderno que indica a parte da teologia que considera as fases finais ou extremas da vida humana, ou do mundo, por exemplo, morte, juízo final. É isso que quer dizer o sermão escatológico, né? Morte, pena ou castigo, extraterrestre é fim do mundo, mas fim do mundo não existe. Os filósofos usam esse termo para indicar a consideração dos estágios finais do mundo ou do gênero humano. Esse cidadão aqui ele é católico, então ele está dando a visão filosófica dele dentro do catolicismo dele. Mas não vai existir fim do mundo, tá? Às vezes os católicos usam esse termo, tá? Então, o discurso escatológico de Mateus combina com o anúncio da ruína de Jerusalém com a fim de uma era. O que quer dizer isso? Vende tudo isso. Quando Jesus estava em frente ao templo de Jerusalém, ele falou assim para os discípulos dele: está vendo tudo dessa construção aqui? Está vendo isso? Em verdade eu vos digo, quer dizer, em verdade, estou te contando uma novidade, vocês não sabem. Alguma coisa vai mudar. Não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. De fato, o rei Tito destruiu o templo de Jerusalém. O que sobrou lá hoje? O Muro das Lamentações. Só uma parede, que hoje se chama Muro das Lamentações, né? O que mais? Aí, nossa, o que mais? Bom, é preciso que essas coisas aconteçam. Transição evolutiva da humanidade terrestre, exemplo, para a educação. Se não houver educação, pode ser na física, na química, na matemática, na sociologia, na religião, também tem que haver o quê? É pela educação que as pessoas mudam, né? Não por essa educação que vai fazer homens instruídos. Eu conheço história da geografia, mas que tenta fazer homens de bem. Então eu vou usar o meu conhecimento para transformar em bem do próximo. Tá? O que mais? Então, evolução intelectual e moral por juntas? Infelizmente não. Deviam fluir, crescer. Por quê? Por que isso? Porque na verdade a evolução moral é mais complicado, nós evoluímos, porque nós temos que fazer esforço para eliminar nossas imperfeições morais. Esse é o problema. Por isso que você pegar um livro que eu ler, é muito mais fácil do que eu deixar de ser tão duro, egoísta, arrogante, petulante, tá? Tá bom? Vamos lá. Quais são esses sinais? Evolução das ideias, que está acontecendo, muita informação nova, tá? E o Cristo fala assim, quando você fala profetizarão, terão visões, o que quer dizer isso? Mudarão de patamar evolutivo, mudarão o quê? De sentimento humano. Vai haver um sentimento humano muito melhor, né? Aí, o que? Na transição, já está acontecendo intelectual moral, por exemplo, algumas ONGs. Você liga a televisão? Só ouve uma notícia. Mas nunca ninguém me fala de uma ONG que ajuda com cesta básica, uma ONG que planta árvore em volta da represa. Está cheio por aí. Infelizmente, a televisão
maioria prioriza má notícia que é o que traz audiência. Mas tem muito ONG trabalhando por aí falando do próximo. Eu devo falar também de uma ONG. É assim. Elas ajudam professores e professoras a ensinar mais e melhor. Essa é a atividade da ONG. Tá? Então, por aí tem um monte por aí. Tá? O que mais? Aí nós outras ideias poderá ver por pensamentos, por aspirações. Eu vou melhorar também. Ou seja, a doutrina espírita exagerar influência sobre essas ideias. Então, aí voltamos à carga sem perigo, porque 2 vezes sem perigo, vossos filhos profetizarão. Terão visões, verão coisas maiores e melhores, e vai chegar o dia que isso vai acontecer, perda das penas, né? Tá? Então, o que mais? Contemplando nossos dias. Então já falamos, vai haver o fim do mundo? Se um dia o planeta Terra não tiver mais vida, Deus não vai apagar o sol para nós deixarmos na congelada. Vai chegar o dia que ninguém de nós vai estar mais aqui, porque Deus não cria seus filhos, que são nossos espíritos, para ficar cada vez mais como se fossem assassinados por Deus. Jamais. Então nós vamos estar em um outro local. Se um dia a Terra se exaurir, nós vamos estar em outro local, com certeza absoluta, tá? Vamos lá. Então, aí o que mais? O fim do mundo vai ser isso aqui, chuva de meteoros na Terra? Chuva de meteoros na Terra? Com certeza não, né? O que mais? Você acha que aquele filme, como chama aquele filme? O Day After lá, vai terminar tudo, sobrou um só, e vai ver tudo aí. Vai ser assim? Eu acho que não, né? Tá? O fim do planeta não vai ser assim de jeito nenhum, né? Tá? Mas então vamos lá. Qual que é a característica da revelação espírita? A verdade. Quando se fala uma revelação, é a verdade. Nenhum profeta nunca falou no que não devia. Em segundo lugar, revelações divina e científica, porque a ciência tem que progredir para facilitar a vida do homem no planeta. Por exemplo. O que mais? Ela tem origem nos espíritos que nos passam por inspiração, e também ocorre de acordo com o nosso merecimento. Se nós tivermos merecimento, grande merecimento, essas conquistas chegarão mais rapidamente, tá? Então, mas é tudo o que? Não interessa se é científica, se é religiosa, se é divina. Tudo de acordo com o merecimento do ser humano. Isso é muito importante dizer também, tá? Conforme o nosso merecimento. Tem um lugar no livro que está escrito assim: não se ensina às crianças coisas que só os adultos conseguem aprender, tá? Exatamente isso. Bom, aí no capítulo 18 da Gênesis ele fala o seguinte: é no período que ora se inicia que o espiritismo florescerá, ele dará frutos. Por quê? Porque nós temos mais conhecimento do processo que nós estamos passando e podemos enfrentá-lo em geral com maior calma e tranquilidade. Trabalhar, portanto, para o futuro que eu trabalhar mais para o futuro do que o presente. Então, de que jeito? Ajudando no próximo. Se precisar do que eu falo for, eu sou pobre, eu moro longe, olhe para os hospitais, para as creches, etc. O que mais? Eles traçam a cena da regeneração pela unificação e racionalidade das crenças. Então, crença que não é racional não é crença. Tem dogmas que são indiscutíveis, não tem base para falar disso. Ditosos, ou seja, felizes, são aqueles que já aproveitaram desde já. Nós estamos plantando hoje e com certeza um dia agradeceremos a Deus e a Jesus pelo espiritual pela chance que eles nos proporcionaram. Nós estamos aqui porque queremos. Nós temos o nosso mérito também, por que não? Lógico, mas agradeceremos ao plano espiritual por ter nos viabilizado tudo isso, tá? O que mais? Aí, o Espiritismo ocupará papel relevante na construção da nova era. Por que isso? Porque, o mundo se alegrará, com certeza. E vós estarei tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegrias. O dia que nós percebermos o quanto fizemos de bem e o quanto nós estaremos na frente em termos de evolução espiritual de outros seres também, tá? O que mais?
Anúncio de pronto retorno do Evangelho de João. Está escrito assim, ó. Haveria tristeza com a morte do Cristo, mas por pouco tempo. Os discípulos tornariam a ver na ressurreição. Eles acreditavam que Jesus ia voltar. Paulo de Tarso fala direitinho, parousia, é a volta de Jesus ao plano terreno. Eles acreditavam nisso. Paulo de Tarso acreditava nisso, que ia voltar. E a alegria daqueles seria duradoura. O tempo próximo seria de provação. Mas a batalha entre Jesus e o mundo já estava vencida. Que é o mundo material. Está vencida. Basta que nós queiramos também. Jesus foi um grande divisor de águas entre o Velho Testamento, um reservatório do conhecimento, que era mais um Deus primitivo, e o Novo Testamento, que é Deus é amor, Deus não põe ninguém. E os profetas vieram preparar essa entrada de Jesus. Do Moisés para o Jesus, tá? Então o novo vai ser uma coisa bruta, tá bom? O que mais? Bem-aventados os mansos, porque eles darão a terra. Esses mansos, eles acreditam em Deus, que estão calmos, tranquilos, sossegados. Então, já falei agora há pouco, sem querer, espíritos recalcitrantes no mal, que só praticam o mal para as nações, já estão sendo convidados para ir para outro planeta. Né? Os pacíficos aqui serão disso, porque é um planeta na qual imperará maior felicidade. A ajuda mútua vai aumentar muito. O mal não vai ser extinguido nessa fase não, de regeneração, mas ele vai diminuir o mal e vai aumentar o bem. Tá? Essa vai ser a bem. Tá? Aí, moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do aprofundamento dos costumes. Então são três coisas, olha. Inteligência. Como é que eu posso compreender alguma coisa nova se eu não estou bem desenvolvido intelectualmente? Então a inteligência vai aumentando aos poucos. Você vai subir para o patamar. Faz parte da lei do progresso ao qual nós estamos submetidos, tá? Senso moral. Vou deixar de praticar o mal, traição, essas coisas mais. Vou deixar de fazer isso. E aprofundamento dos costumes, dos maus costumes. Já falamos isso sem querer, né? Então, haverá uma depuração do tratamento do senso moral que provou, dos espíritos que provou o ordem terrestre. Isso aqui é muito importante dizer. O que é ordem terrestre? Não é só nós encarnados aqui, e sim todos os espíritos que estão envoltos no planeta Terra. Isso chama-se ordem terrestre, tá? Tá bom? O que mais? Será que vai vencer a tempestade, gente? Não. Nós sabemos o seguinte, aquela famosa frase, né? Não se da chuva, por exemplo. Depois de uma tempestade, um problema sério, sempre vem a bonança. Isso nós temos que acreditar nisso também. Ah, mas teve uma pessoa da família, ficou 5 anos com câncer, desencarnou muito mal. Cumpriu a missão dela. Acabou. Então tinha que passar por aquilo para aquela pessoa se depurar espiritualmente. Nada foi feito sem a permissão dela mesma. Tá? O que mais? Como é que vai ser a regeneração da humanidade? Não vai ser, vamos ver? Ó. Haverá transformações, mas que jeito? Primeiro haverá o quê? Instabilidade, que estamos fazendo hoje, certo? Depois, renovação de valores, que é a mudança do senso moral. Se eu não mudar o meu patamar, de modo a minha essência, que eu vou praticar mais de honra, como é que eu vou melhorar? Então muda-se aqui o pensamento através de um maior intelecto, tá? E mais, sem grandes degraus. Infelizmente, não haverá grandes degraus. As coisas vão ser bem aos pouquinhos. Por que isso? O ser humano, o encarnado, o desencarnado também, que não está entendendo isso. Se o degrau é baixinho, é porque nós somos ainda muito recalcitrantes nas coisas novas que nós temos que fazer, tá? O que mais? Nós não falamos. E o que vai ser dessa nova geração? Ó? Mais atenção para o lado material, espiritual da vida, mais para o lado espiritual da vida, e menos atenção para o materialismo. Só não cume assim do materialismo. Vai chegar um dia que o ser humano fala, para que tudo isso? Eu não preciso de tudo isso que você fez na vida. Então eu vou começar a voltar aqui, a cultuar mais o lado espiritual da vida e menos o lado material, tá? O que mais? Olha lá. Aí, no capítulo 18 da gente, assim, ó, havendo chegado o tempo, grande migração
que a habitam. Então, estamos recebendo espíritos de outros planetas para vir nos ajudar agora. Está bem claro aqui, ó. A dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo auxílio do bem, os quais, já nos seus dignos do planeta, transformados, serão excluídos desse planeta. Não é o espírito que vai ser excluído. Mas o que vai acontecer aqui, ó, esse nome. Grande migração dos que habitam. Então, estão chegando outros espíritos aqui, evoluídos também. Os espíritos que o habitam, ainda caminhando em faixa de fidelidade, faz parte ainda, nós estamos num nível, o ser humano, em geral, num nível muito complicado, ainda de inferioridade, eles estão sendo substituídos por outros mais elevados. De quem? Daqueles que vêm dos planetas, que estão encarando aqui com tarefas definidas, que o impulsionarão para as trilhas do progresso moral, dando lugar a uma nova era de felicidade. Então, esses também vêm nos ajudar. Não é que só esses vão transformar o planeta. Eles vão vir nos ajudar, porque tem experiência de vidas passadas e tem conhecimento para isso, para dar uma levantada na nossa evolução espiritual. Tá? Já se encontram, pois, na Terra, olha só, já estão encarnando aqui, encarnados também. Incontáveis preparadores da nova sociedade do futuro, envergando o oferecimento carnal, então já estão encarnados, despertando o interesse e a atenção dos mais renitentes negadores do Espírito. Então, eles estão tendo a tarefa de tocar aquelas pessoas que estão lá no material. Essas com um materialismo puro, estão tendo a oportunidade de serem tocados por ela. O que cada um vai fazer, depende de cada um, né? Qual é a missão do Espiritismo e dos Espíritos? Qual a missão? Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser sempre ativo de fé. E acho que vai acontecer. Não, vai acontecer. Já está acontecendo. Tá? Mera hipótese. Não é uma mera hipótese. É uma realidade mesmo. Torna-se uma realidade material que os fatos demonstram por quanto são testemunhos oculares, os quais a descrevem nas suas fases e em todas as suas peripécias. O que está dizendo assim? Futuro melhor vai existir, nós já temos essa certeza. Ninguém tem aqui nenhuma dúvida de uma vírgula de nada. Vai existir. E vai acontecer no seu devido tempo. Tá? O que mais? Aí, tem um livro chamado O Consolador do Emmanuel, que fala assim: a esperança e a fé devem ser interpretadas como uma só virtude. A esperança e a fé devem ser interpretadas somente como uma virtude, como uma só virtude. Ele responde: a esperança é filha predileta da fé. O que é fé? Uma crença religiosa, como confiança na palavra relevada. Eu acredito que o planeta vai se transformar. Fé é algo que eu ainda não tenho, mas que vou conquistar um dia. Tá? Ambas estão, uma para a outra, com a luz que reflete dos planetas está para a luz central próxima do Sol. Então, uma ajuda a outra. Fé e esperança. A esperança é como um luar que se constitui dos bálsamos da crença. Fé é a divina realidade da certeza. Fé é certeza. E esperança é aquilo que eu ainda não tenho, que eu sei que eu vou alcançar. Tá? O que mais? Nas leis da fraternidade, como reconhecer na Terra, como se reconhece o espírito de missão nas leis da fraternidade? Ele responde assim, ó. Aí vem aqui, ó. Nós vamos pegar o exemplo do cidadão que planta uva. Como se escolhe uva? Uma vez por ano, não é isso? Não é isso? Na verdade, não. Certo ou não? Uma vez por ano. No café, tem frutas que se escolhe 2 vezes por ano. Vamos fazer uma vez por ano. Entre uma colheita, todo mês de dezembro colhe uva. Entre o mês de dezembro de um ano e o mês de dezembro do outro, o que eu tenho que fazer? Assim que eu colher aqui, ó, tenho que fazer, eu vou fazer o que? A poda das folhas. Por que isso? Porque depois vem o inverno e quando a videira está menor, ela está o que? Mais fortalecida para enfrentar o frio. Passado o frio, ela começa o que? A se rebrotar. E esse rebrotamento, que depois vem o que? A colheita da uva, é a constante renovação que faz em ciclos. Vai para frente. É isso que estão vendo nós aqui também, funcionando para nós aqui, ó.
Constante renovação significa um processo contínuo de transformação. Então, a videira para nós representa a constante renovação do quê? Do espírito, que tem que se ressignificar sempre, melhorar a sua essência, sempre, sempre. Até o dia que nós chegamos a ser espíritos com dons de perfectibilidade, como é Jesus. Substituição do antigo pelo novo, deixar o homem velho e adquirir novos hábitos, tornando-se um homem novo, um ser humano novo, para promover crescimento e o quê? E evolução. Tá? O que mais? Opa, pera um pouquinho, deixa eu passar isso aqui. É isso aí. Gente, exatamente isso então. Tá? Temos todas as ferramentas. Quais são, só para terminar, tá? Quais são as ferramentas possíveis e imagináveis? São dois tipos de ferramentas. Ó. O nosso eu interior, raciocínio, memória, inteligência, capacidade de análise. São atributos que estão no nosso espírito, alguns pronto, estado latente. O que quer dizer isso, estado latente? Pronto para ser desenvolvidos. Alguns já estão desenvolvidos, outros já estão em desenvolvimento, outros não foram desenvolvidos por nós ainda. Então, atributos do nosso espírito. Qual é o outro tipo de ferramenta? Tudo que nós podemos ver de doutrina espírita, por exemplo. Os livros antigos, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, as obras da codificação e as obras complementares, por exemplo, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Leonidis. Tudo isso está à nossa disposição. Basta que nós queremos fazer. Se eu estou muito ocupado, eu posso muito bem fazer o quê? Sabe o quê? Fazer uma oração à noite na minha casa, agradecer a Deus e ofertar, por exemplo, aquela prece em plano espiritual. Olha, meus amigos da espiritualidade, levem essas minhas preces, essas minhas orações, vibrações, para quem mais estiver necessitando. Isso vai dar também. Tá? Exatamente isso. Então, trabalhar sempre o máximo e o melhor para nós não nos arrependermos do que Jesus falou. Haverá choro e ranger de dentes, quer dizer isso, que nós não deixemos de praticar a caridade onde possível, quando possível, e ou seja, que nós não deixemos escapar as nossas oportunidades de melhoria, de ajuda, por entre os dedos, como cai a água, entre os dedos que vai caindo assim. Deus faz aqui. É isso aí, tá bom? Mais uma pergunta? Faltou 1 minuto só para você fazer uma pergunta? 1 minutinho, só aqui 10. Eu sempre fico brigando com a pergunta. Isso aí. Gente, vamos quer fazer uma pergunta ou não? Estou à disposição aí. Não é possível que foi tão bem assim. Em todo caso, eu acredito. Tá bom, então. Obrigado pela atenção. Mais uma vez, obrigado. Viu? Tchau, tchau.